Você sabia que com menos de R$ 5 é possível investir e receber um percentual desse investimento todo mês? Mas o que são fundos imobiliários? São exatamente uma junção de vários investidores que se unem para investir no mercado imobiliário. Sendo assim, eles têm participações, e essas participações são chamadas de cotas. E essas cotas te dão direito a rendimentos. E esses rendimentos são chamados de dividendos, né? Mas o fundo imobiliário, ele por si só tem a característica positiva para o investidor ter acesso ao mercado imobiliário com pouco valor. Ele tem a renda passiva de dividendos mensalmente, ele tem a diversificação de ativos e ele tem a ajuda de um gestor profissional. E como na prática isso funciona? Eles reúnem os recursos comprando cotas, os investidores. O fundo, por si, ele capta todo esse valor que foi investido pelos investidores. E aí, quando ele já tem todo o capital, ele começa a ter o seu rendimento. E dentro do seu rendimento, ele faz a distribuição, que é o dividendos. Então, são essas quatro partes: investidores, que faz a captação de todo o valor, o fundo, que faz a junção de todo esse valor captado. O terceiro é o rendimento que esse fundo ele gera, e o quarto é o dividendo que é distribuído para o investidor. E aí o dividendo, por lei, tem que ser distribuído 95%. Bom, vamos falar um pouco sobre os principais tipos de fundos imobiliários que existem no mercado, né? Então tem o mercado imobiliário e aí tem a subcategoria. Tem o tijolo, tem o papel, tem o híbrido, tem o FOF e tem o galpões logístico. Esses são os principais. Vamos falar um pouco de tijolo. Os de tijolos são todo o valor que o cotista paga e o fundo faz a captação, e aí esse fundo ele faz o investimento em compra de imóveis para venda ou para alugar e depois gerar uma renda. Então, e aí ele tem a sua distribuição de rendimentos como um forte para poder captar mais investidores. Os FIIs de papel são fundos, né, que costumam pagar dividendos, né, através de títulos de dívidas. Então, assim, o fundo faz um financiamento de uma dívida de um setor imobiliário, ele pega e paga a dívida do setor que está com dificuldade, e aí ele cobra os juros mensalmente daquele fundo imobiliário para poder repassar a diferença de juros para o investidor. Então, normalmente esse tipo de fundo dessa categoria, quando ele está com uma taxa de juros alta, ele paga muito bem. Quando ele está com uma taxa de juros mais baixa, ele paga mal. Porque sempre vai estar atrelado a algum tipo de situação, Selic, IPCA+, ele sempre vai estar atrelado a algum tipo de taxação de juros. Nós temos o fundo híbrido também. O híbrido ele tem por sua característica movimentar dois tipos: o tijolo, que é o móvel que você vê, né, um shopping que você vê, mais uma dívida que você não vê. Então ele junta esses dois modelinhos para diversificar o negócio e para ele ter menos risco. Nós temos uma outra categoria que é o fundo de FOF. O fundo de FOF ele é um fundo que investe em outros fundos. Por sua vez, esse fundo ele não precisa estar segmentado em um tipo. Então ele não precisa estar investido em papel, ou ele não precisa estar 100% concentrado
em tijolo. Ele é um fundo que tem uma fácil movimentação. Ele é um fundo que te traz bastante diversificação, né? E tem um gestor profissional por trás disso e ele faz as movimentações de acordo com o que ele entende de melhor para o mercado. Bom, nós temos um outro segmento, que é o segmento de galpões logísticos. O segmento de galpões logísticos, a receita ela vem de aluguéis através de imóveis para empresas do setor de logística, e-commerce, indústrias. Normalmente são galpões grandes, né? Onde ocupa praticamente a vacância do fundo, né? Por outro lado também, quando não é alugado o fundo, ele fica com uma vacância muito alta. Para quem não sabe, vacância é o espaço onde você tem total ou não espaço de aluguel dos imóveis que você tem. Então, assim, imagina que você tem 10 imóveis e aí você só aluga 50% desses imóveis, só aluga 5. Então, vamos dizer que sua vacância ela está em 50%, porque você só conseguiu alugar metade dos imóveis. Então, assim, a vacância dos galpões logísticos normalmente são baixas, porque eles conseguem fazer aluguéis com muito tempo de contrato. Então, isso é bem positivo para o setor do galpão logístico. E assim, por que investir em FIIs? FIIs normalmente é o carro-chefe da entrada do investidor. O investidor normalmente ele sempre vai fazer um teste. Ele vai fazer um teste com alguma coisa. Então assim, eu nunca investi. Eu vou colocar meu dinheiro totalmente sem testar? Não. Normalmente a pessoa vai lá, compra uma cota de um fundo imobiliário, aí vê que no mês seguinte, que foi o prometido, ele pagou aquele dividendo, e aí o fundo imobiliário ele tem uma alta rotatividade de dinheiro rodando ali no mercado. Porque tem muita gente entrando, muita gente gostando, e cada vez mais o brasileiro está pegando gosto por isso. Ele tem uma exposição diferente em segmentos bem aleatórios, né, do setor imobiliário. Ele garante uma renda passiva para você, então ele tem um recebimento mensal. A liquidez do mercado imobiliário é muito boa, ela é comparada com a liquidez de ações, e a maior parte dos fundos imobiliários por trás tem grandes gestores, onde pode te dar mais segurança. E diferente de comprar um imóvel, o fato de você ter um pouco valor no momento, você consegue já estar ganhando alguma coisa em vez de ter que juntar um grande dinheiro aí para comprar um imóvel. E aí, falando também sobre fundo imobiliário, imagina se você tiver a necessidade de vender um pedaço do seu fundo imobiliário. Se é uma casa, você não consegue vender só a parede, mas o fundo imobiliário, se você necessitar de um pedaço daquele dinheiro, você consegue. Então você pode vender de forma parcial. E como tem liquidez, o valor que provavelmente o mercado está comprando é o valor normalmente que você vai vender. O bom do mercado imobiliário é que ele tem pouca oscilação, né? Então é um mercado que nos traz bastante segurança. É um mercado